Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje já passou aqui pelo canal lá no ano de 2021. Trouxemos as informações e agora, com a saída do balanço de 31 de dezembro, trazemos aí as informações mais atualizadas. E no caso da empresa que nós vamos analisar hoje, também indicação aqui dos nossos inscritos, lá do Guilherme Viegas. Ô Guilherme, muito obrigado pela participação, um prazer poder lhe atender, Guilherme. Bem como a ele, Adriano Costa. Ô Adriano, que prazer também ter você conosco. Seja sempre bem-vindo, Adriano, e um prazer poder atender a solicitação de vocês e é um prazer poder atender a solicitação de todos vocês que me mandam aqui as sugestões para análise das empresas. Às vezes demora um pouquinho porque a lista é grande, mas vai tranquilinho aí. Daqui a pouquinho a gente vai analisando uma por uma e eu vou poder atender a todos vocês. Então não esqueçam aí, vão mandando as sugestões e também aproveita, faça a inscrição, dá um like e venha conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimento. E a empresa indicada lá pelo Guilherme e também pelo Adriano é a Gafisa S.A. A Gafisa S.A. que todo mundo deve conhecer, é uma das empresas mais fortes aí dentro do ramo da construção civil, né? O ramo da construção civil, que é um ramo aí que é altos e baixos, né? Então existe aí, nós temos períodos maravilhosos, daqui a pouco períodos tenebrosos aí para a construção civil, mas enfim, ela vai se mantendo e é um dos carros-chefes aí que impulsiona a economia e principalmente na geração de empregos. Mas vamos contar um pouquinho, ou retratar um pouquinho novamente, a história da Gafisa, que começa lá em 1954 no estado do Rio de Janeiro, como Gomes de Almeida Fernandes Limitada. Esse era o nome da Gafisa quando ela começou atuando a princípio só no Rio de Janeiro. Já no ano de 1962, aí passou também a atuar em São Paulo. Em São Paulo, inclusive, a sua primeira obra lá foi o edifício Santa Cândida, né, que foi a primeira obra da Gafisa em São Paulo. E aí, já no ano de 1988, passou a atuar não só como construtora, mas também como imobiliária. Em 1997, com o crescimento gradativo ali da Gafisa, aí atraíram um fundo de investimentos que era nada mais, nada menos que o GP Investimentos, lá do Jorge Paulo Lema, Marcel Teres, Carlos Alberto Sicupira, eles entraram também como acionistas da Gafisa. E no ano de 2004 passaram a assumir o controle da empresa. E daí, na sequência, em 2005, vem mais um fundo de investimentos e também aporta recursos dentro da Gafisa, que era o Equity Internacional, que é do Sanzel, né? Porém, esse fundo que acabou entrando no ano de 2005, já no ano de 2011, acabou se retirando também da sociedade. Mas antes disso, em 2006, fizeram o IPO, se transformaram numa sociedade anônima de capital aberto. E aí, com o dinheiro no caixa, aí compraram a Alphaville. A Alphaville é uma empresa especializada em fazer loteamentos, né, para alto padrão por todo o Brasil, e aí a Gafisa passou a ser o controlador também da Alphaville. Em 2008, aí também fizeram uma parceria, né, praticamente adquiriram uma outra construtora mais voltada para o público de baixa renda, que era a construtora Tenda. Aí na sequência, no ano de 2013, começaram daí a ter os problemas financeiros, tiveram que se desfazer de 70% da Alphaville e depois aí de trocar o comando algumas vezes, tendo lá o grupo GWI e depois daí o grupo Planner também, que entraram como controladores, aí daí na sequência também saíram, né? Quer dizer, o Planner ainda continua com uma participação pequena, mas daí quem entrou também com uma quantidade significativa de ações foi o Nelson Tanure. Nelson Tanure hoje presente, através de um dos seus fundos de investimentos, presente hoje dentro da Gafisa. Então a Gafisa hoje, ela tem um capital extremamente pulverizado, não tem um controlador específico, mas tem lá o fundo de investimentos do Nelson Tanure como o maior acionista individual dentro da Gafisa. Hoje está presente, né, em praticamente 40 cidades em 19 estados do Brasil e claro que está em um processo de reestruturação, né, depois também com a questão da Tenda, que a Tenda veio para dentro da Gafisa, depois a Tenda sai de dentro da Gafisa, enfim, diversos processos de reestruturação para tentar fazer a Gafisa voltar aos seus bons tempos. Mas para saber como que está a situação hoje da Gafisa, trouxe para vocês os últimos balanços da empresa, trazendo aqui todo um relato do andamento da empresa ao longo de todo esse período. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Gafisa S.A. referentes a 2018, 2019, 2020 e também
ao exercício de 2021. Vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Em 2018, a Gafisa tinha um patrimônio total dentro do seu ativo de 2 bilhões 526 milhões de reais. E desse valor, grande parte está aqui, no ativo circulante, que é o capital de giro, que são os recursos que fazem toda a empresa funcionar, totalizando 1 bilhão 683 milhões, o que representava 66,6% de todo o ativo da empresa. Ela fechou 2018 com 137 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 467 milhões em contas a receber e estoque de imóveis destinados à venda, 890 milhões de reais. Já para 2019, o patrimônio total, aqui o ativo total, permanece praticamente estável com 2 bilhões 551 milhões, aumenta um pouco mais aqui o capital de giro, indo para 1 bilhão e 800, que agora passa a representar 70,5%, 414 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 445 milhões em contas a receber e o estoque que reduziu aqui para 786 milhões de reais. Já para 2020, aí dá um salto, vai para 3 bilhões 749 milhões de reais. O capital de giro também aumenta para 2 bilhões 542 milhões, apesar de uma pequena queda na sua representatividade. Melhora a posição de caixa, 622 milhões, permanece aqui estável, aqui na faixa dos 400 milhões, o contas a receber, e aumenta os estoques de imóveis destinados à venda, 1 bilhão 243 milhões de reais. Já para 2021, aí vem aqui para 4 bilhões e 700, então ela vem numa crescente, a empresa vai para 4 bilhões e 722. Aqui o capital de giro vai para 2 bilhões 909, mais uma queda na representatividade, apesar do aumento no valor original, né, no valor monetário, 2 bilhões 909 milhões de ativo circulante. Permanece estável o volume de dinheiro em caixa, 612 milhões, 425 milhões em contas a receber, e o estoque de imóveis destinados à venda aumenta para 1 bilhão 679, e aqui dentro de se realizar a longo prazo também, aqui nós vamos ter os estoques também de imóveis que são destinados à venda, só que por um longo prazo. Então está aqui a empresa, ela vem aumentando o seu tamanho, vem aumentando aqui o seu capital de giro, e agora vamos ver em termos de endividamento, que é visto aqui no passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total do endividamento, que no ano de 2018 totalizou 2 bilhões e 33 milhões de dívida. Então, se ela tem um ativo total de 2.500, deve 2 bilhões e 33, o que representava 80,5% de todo o ativo da empresa. Lembrando que aqui o PL ficou baixo, aqui 493 milhões, até devido aos prejuízos acumulados que vinham de exercícios anteriores, 2 bilhões e 308. Em 2019, a dívida ela cai para 1 bilhão 656 milhões, reduz aqui principalmente as dívidas de longo prazo, e aí cai aqui para 64,9% o total da dívida em relação ao ativo total. E aí o prejuízo acumulado aqui ele permanece com 2 bilhões 326, praticamente estável. Já para 2020, aí o endividamento ele volta a subir em valores nominais, 2 bilhões 191, porém uma queda no peso da dívida, que agora passa a representar 58,4% do ativo total da empresa. Já para 2021, a dívida sobe para 2 bilhões 906, com uma representatividade de 61,5%, quer dizer, de tudo que ela tem, 4 bilhões 722, ela deve 2,906, deve 61,5% de tudo aquilo que ela tem. Então dá para se observar que a dívida ela cai de 80, cai para 64, cai aqui para 58 e agora uma pequena elevação para 61,5%. Já em termos de resultados, em 2018, a Gafisa faturou 960 milhões, em 2019, aí a coisa ficou feia, 400 milhões, caiu mais de 50% o faturamento da empresa. Em 2020, o faturamento volta a subir para 884 milhões e agora em 2021, 818 milhões de reais. Os resultados vinha com prejuízo de 421 milhões em 2018, o prejuízo cai para apenas 14 milhões em 2019, 77 milhões em 2020 também de prejuízo, e agora volta a dar lucro depois de um bom tempo, a Gafisa volta a dar lucro. Agora há que se destacar também que esse lucro aqui, ele não é bem decorrente da atividade da empresa, já que quando ela faturou 818 milhões, tem um custo de 609, 74,5%, sobra um lucro bruto de 208 milhões.
E aí aqui na despesa operacional, que sempre ela é negativa, a despesa geralmente é maior do que a receita operacional, aqui ela fecha com resultado positivo de 1.990.000. Porém, esse 1.990.000 são os chamados ganhos fora da operação da empresa, né? Então não é um ganho decorrente da própria operação de venda e compra e custo da construção. Então ela fecha aqui com um resultado operacional de 1.990.000, que foi maior do que sua despesa operacional, né? E aí, consequentemente, graças a esse resultado aqui também, é que daí ela forma esse lucro de 81.050.000. Mas enfim, voltou a dar lucro depois de um bom período acumulando prejuízos aqui. Então, a empresa tentando achar o seu caminho. Já que estamos falando aqui da situação da empresa, trago para vocês esses gráficos. Começando aqui pela liquidez geral. A liquidez geral que ela sai de 1,07 em 2018, 1,44 em 2019, sobe mais um pouquinho para 1,50 em 2020 e recua para 1,42 agora em 2021. O que é a liquidez geral? É a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, quanto que ela dispõe? R$1,42. Quer dizer, com o que ela tem, paga e sobra, mostrando uma tranquilidade financeira no curto, médio e longo prazo. Analisando só o curto prazo, só no ano, no dia a dia da empresa, ele vem aqui com uma liquidez corrente de 1,62, cai para 1,44, sobe para 1,73 e sobe mais ainda para 2,13. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no ano, ela dispõe de R$ 2,13. Então, quer dizer, paga e sobra. Então, mostra que a Gafisa não tem problemas financeiros. A Gafisa está bem estruturada financeiramente. Já no endividamento, esse outro quadrinho aqui, mostra o quê? A evolução da dívida e o comportamento da dívida ao longo desses 4 exercícios. Ela sai com uma dívida de 80,5% em 2018, cai para 64,9% em 2019, cai para 58,4% em 2020 e agora uma pequena elevação em 2021 para 61,5%. De tudo que ela tem, ela deve 61,5%. Já a margem líquida, que é esse outro quadrinho aqui, nós vamos ver o quanto que ela tem de resultado em relação ao que ela vende. No ano de 2018, de tudo aquilo que ela vendia, ela perdia ainda 43,8%, quer dizer, fatura, paga custo, paga despesa financeira, impostos, etc., e ainda perdia 43,8%. Esse resultado cai aqui para 3,5%, ela continua perdendo, só que 3,5%. Em 2020, perde 8,7%, e tudo que ela vende, ela ainda perde 8,7%. E agora, em 2021, até que enfim, a empresa volta agora a dar uma margem positiva de 9,9%. Em relação a toda a receita gerada, ela ainda tem uma sobra líquida de 9,9%. Já a rentabilidade do ativo, que é o retorno que ela tem sobre o ativo da empresa, é o que ela ganha em relação ao investimento feito, ela perdia 16,7% em 2018, 0,6% negativo em 2019, menos 2,1% em 2020, então vinha acumulando aqui devido aos prejuízos, perdas em relação aos investimentos feitos. E agora em 2021, devido ao lucro, ela voltou a ter aqui uma rentabilidade do ativo positiva de 1,7%. Na rentabilidade do PL é o ganho do acionista, o acionista que tem suas ações na Gafisa, ele acumulou uma perda de 85,4% em 2018, então um ano terrível para a empresa. Já em 2019 a perda foi de apenas 1,6%, em 2020 4,9% de perda e agora sim, em 2021 volta a ter um ganho de 4,5%, praticamente recuperando as perdas do ano de 2020. Já nesse quadro aqui eu trago para vocês o comportamento da ação da Gafisa, como que as ações da Gafisa vêm se comportando ao longo dos últimos 5 anos. Então ele está aqui separado trimestralmente num trabalho realizado pelo professor Antônio Geraldo Rodrigues, né, que colabora aqui com o canal trazendo as informações. Então aqui nós temos esse comportamento das ações, que ela sai aqui com R$ 13,85 lá em março de 2017, aí ela despenca, ela cai aqui para R$ 7,73, aí ela engata uma alta, vai para R$ 16, volta a cair na faixa de R$ 8, fica um período aqui na faixa de R$ 8, R$ 9, volta a subir para 13,64, volta a cair, e aí ela atinge seu ponto menor aqui em março de 2020, que foi justamente o ano da pandemia, quando ela chega a R$ 3,82. A partir de então ela consegue ali uma recuperaçãozinha para 5,59, fica estável ali na faixa de R$ 4,
E aí agora, desde junho de 2021, ela despenca chegando a R$ 1,75, cotação essa no último dia 8 de abril, quando a gente fez a captação das informações para a gravação desse vídeo aqui. Então ela fechou com R$ 1,75 o valor da ação. Se for comparar aqui com os prejuízos, então vamos ver que ela não mantém assim uma certa regularidade, até porque à medida que ela vinha tendo esses prejuízos, que são esses quadrinhos em vermelho aqui, veja só que no período que ela teve o prejuízo maior, né, foi quando a ação teve a sua elevação mais significativa. E aí quando o prejuízo ele reduz, aí as ações despencam, né? Aí quando ela volta a ter um prejuízo maior, a ação sobe. E aí quando ela começa aqui a ter os resultados positivos que esperava-se aqui um comportamento da ação já no processo de elevação, não, a ação ela continua caindo. Então, observando que o comportamento da ação ela não acompanha, né, o comportamento dos resultados gerados pela empresa. E fechando agora, trago também para vocês esse gráfico aqui do comportamento dos índices de ação da empresa, como que estão os indicadores relacionados às ações. Quanto que vale patrimonialmente uma ação da Gafisa? R$ 5,38. Quer dizer, se você pegar todo o patrimônio, pagar todas as dívidas, o que sobra, se for dividir para todos os acionistas, vai dar o equivalente a R$ 5,38 por ação, é o valor em relação ao patrimônio. Porém, as ações sendo comercializadas na faixa de R$ 1,75, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,35. Isso quer dizer, algo que vale R$ 1 é vendido por 35 centavos. Então, há um deságio na venda das ações da Gafisa de 65%. O lucro por ação, baseado no ano de 2021, fechou em 24 centavos, o que em percentual dá 12,03%. E o que é esse 12,03%? Esse 12,03% é se você comprar a ação hoje da Gafisa a 1,75 e ela continuar dando esse lucro de 24 centavos, vai te dar uma rentabilidade na faixa de 12%. Dividendos por ação zero, porque a empresa vem acumulando prejuízos, e a relação PL fechou em 7,77. Quer dizer, ao comprar ações da Gafisa, o investidor terá um prazo de 7,77 anos, praticamente 8 anos, para ter o retorno dos seus investimentos. Tá então, mais uma empresa analisada, a Gafisa, e tá aí, você viu o exercício de 2018, 2019, 2020 e 2021, todo um processo de recuperação que a Gafisa está tentando imprimir para voltar aos seus bons tempos, né? E como a gente citou, o setor da construção civil é um setor muito importante dentro da economia, até porque nós temos hoje um déficit habitacional gigantesco no Brasil, esse déficit não é de hoje, é antigo, né? E aí, naturalmente, então tem todo o mercado aí para poder crescer. Claro que hoje esse segmento ele depende muito de renda, das pessoas terem renda para comprar imóvel, depende de linhas de crédito, depende de uma taxa de juros que seja atrativa, né, para que as pessoas possam comprar o seu imóvel, né, a sua moradia, que é uma necessidade básica de todo mundo. Então tá aí, a Gafisa é um dos expoentes aí do setor da construção civil e que acabamos de retratar. E você que investe em ações ou pretende investir em ações, naturalmente tem que se pesquisar a respeito dessas empresas, saber o que é essa empresa, quem está por trás dela, da onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que ela está economicamente, como que ela está financeiramente, até porque ao entrar como acionista de uma empresa, você está entrando também como sócio, como sócia dessa empresa. E aí nós temos que saber com quem estamos nos associando e saber o seguinte, qual é a possibilidade de retorno que a gente vai ter ao investir nessa empresa e, naturalmente, também saber quais os riscos que nós estamos correndo ao comprar ações dessa empresa. E por isso que o canal Celas Negro traz aqui para você um relato dessas empresas e também mostrando como que está a situação, para que você possa tomar sua decisão de forma consciente e de forma segura e, consequentemente, ir construindo seu patrimônio aos poucos. Dito isso, bons investimentos para vocês.